Queridos, imagine a seguinte situação: você chega num lugar desconhecido, um outro país talvez, ou um lugar distante aqui do Brasil. Você não conhece ninguém, absolutamente ninguém. Você é cristão, conhece a palavra de Deus, conhece o que Jesus ensina, e você não sabe naquele lugar quem é cristão, quem não é cristão. Você não vê nenhuma igreja, você não vê ninguém andando na rua com uma Bíblia na mão, portanto, você não consegue discernir sequer se alguém crê em Deus naquele lugar. Não existe nenhum sinal visível, uma igreja, uma Bíblia, e você então se muda para aquele lugar e começa a conviver com aquelas pessoas. Você começa a comprar no supermercado da esquina, você começa a comprar remédio ali na farmácia, você vai para a rua, você conhece as pessoas, conversa, você começa a criar relacionamentos. E no meio dos relacionamentos você conhece, obviamente, começa a conhecer um pouco mais das pessoas. Você vai certamente olhar e perceber que existem ali alguns momentos entre aquelas pessoas que elas não se dão muito bem. Você escuta de vez em quando alguém gritando com outra pessoa. Você de repente está na calçada e vê um casal que estava até então ali com a mão, pega uma na outra e de repente solta, e um gesto de rejeição é feito ali, e você começa a conhecer as pessoas e ver essas coisas. Algumas coisas você é atraída, a sua atenção, porque são coisas boas de se ver, e outras que você fica meio assim, mas você ainda não sabe quem é cristão e quem não é cristão. E aí, em determinado momento, você está numa esquina daquela rua e você escuta uma discussão violenta entre duas pessoas. E você identifica aquela pessoa que está falando alto com a outra, prometendo que vai bater na outra, que vai fazer isso e aquilo outro, e o outro responde na mesma tônica, na mesma intensidade, e você vê a hora eles entrarem em vias de fato. Alguém separa, vai um para o lado e vai para o outro. Passa um dia, e aí você vê, surpreendentemente, que aquelas duas pessoas estão naquele mesmo lugar, provavelmente à esquina da casa de alguém, de uma das duas, e de repente uma daquelas que no dia anterior estava muito irado, com muita raiva daquela pessoa, que prometia lhe dar um soco na cara, de repente abriu os braços, estender a mão e pedir perdão àquela pessoa. E você vê aquela outra pessoa, a princípio, bem impenitente, pescoço duro, queixo levantado, olho duro, olhar fulminante. De repente, os ombros caem, as mãos se relaxam, aquele corpo inerte que recebe o abraço, de repente se movimenta e retribui o abraço. Qual das duas pessoas você cravaria se alguém lhe perguntasse que é um cristão? A que perdoou ou a que pediu perdão? Você não conhece ninguém, você só tem o que você observou. Qual das duas pessoas você acha que é cristã? Possivelmente você diria assim: a que perdoou, porque perdoar é muito difícil. Mas eu lhe digo, mais difícil é pedir perdão. A que aceitou o abraço, e é muito difícil aceitar um abraço de alguém que lhe promete um soco na cara, mas eu lhe garanto, reconhecer o erro, pedir o perdão e oferecer o abraço é mais cristão do que receber o abraço. No dia de hoje eu gostaria de ministrar a vocês a partir de um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 6, a partir do verso 27 até o verso 36, convidando a refletir exatamente sobre esse aspecto sobrenatural e revolucionário chamado amor, o amor de Deus nos nossos corações. Veja o que é que diz a palavra em Lucas capítulo 6, a partir do verso 27. Jesus diz às pessoas: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam,
Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Pois se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, ao vosso inimigo, aos vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar por um instante. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente nesse instante, na medida em que a Tua palavra será exposta, para que possamos compreender não apenas aquilo que a nossa mente alcança, mas que possamos compreender aquela mensagem que só o Teu Espírito pode fazer com que o nosso coração alcance. Pedimos que o Senhor tire de nós todo preconceito, toda predisposição que nos faça rejeitar a Tua palavra por não entendê-la, por não achar que ela vale hoje, por não entendê-la como prática hoje. E quebra o nosso coração para que possamos ouvir a Tua voz, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Alguns comentaristas dizem que este é um resumo do Sermão da Montanha. Outros dizem que é um outro sermão que tem conteúdo semelhante ao Sermão da Montanha. Como você sabe, o Sermão da Montanha foi proferido no início do ministério de Jesus e na sua totalidade, ou na sua versão mais ampliada, está em Mateus capítulo 5. Surpreendentemente, quando chega em Lucas capítulo 6, o escritor, o evangelista Lucas, resolve pontuar algumas das coisas que certamente ele ouviu várias vezes. Esse, por exemplo, é o meu pensamento, que o que nós temos aqui são ensinamentos que Jesus pregou no Sermão da Montanha, em outros lugares, nos 3 anos e meio do seu ministério, e que, portanto, ficaram tão impregnados na mente dos seus discípulos, que quando alguém como Lucas, posteriormente, queria saber, afinal de contas, quem era aquele Jesus e o que ele tinha pregado, os discípulos falavam como sendo aquilo que já estava aqui em cima, porque era tão ouvido que fazia parte da massa do sangue, eles podiam falar algo rapidamente e dizer: Jesus ensinou, por exemplo, a amar os nossos inimigos. Não era um conteúdo que uma vez ou outra Jesus falou e que os discípulos tinham que fazer um grande esforço para relembrar. Era algo que era a tônica do ministério de Jesus. Daí porque eu creio que esse aqui não é o Sermão da Montanha, nem é uma versão sintética do Sermão da Montanha, mas possivelmente quando Lucas, como ele fala no capítulo 1, nos 4 primeiros versos, resolve fazer uma acurada investigação sobre quem é Jesus e o que ele ensinou, certamente ele ouviu pessoas que conviveram com Jesus, Lucas não conviveu, e portanto aquelas primeiras coisas que as pessoas lembraram que Jesus ensinou foram exatamente essas, porque elas estão em vários lugares das Escrituras, particularmente dos Evangelhos. Quando a gente chega nesse texto, irmãos, eu acredito que nós temos 2 reações muito claras, e elas estão em convulsão dentro de nós, pelo menos dentro daqueles que são cristãos e que querem amar a Deus, servir a Deus e obedecer a Deus. A primeira delas é que isso nos inspira. Isso nos faz dizer assim: puxa vida, que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, que coisa diferente,
Que coisa destoante de tudo que a gente escuta no dia a dia, onde é exatamente o contrário de tudo isso que a gente acabou de ouvir. Como isso é atraente, como isso me deixa assim, que coisa maravilhosa se isso fosse verdade, que coisa maravilhosa se isso de fato fosse praticado. Talvez pelo fato de ser algo tão sobrenatural, tão distinto, tão revolucionário, essas verdades nos atraem e nos inspiram. Mas logo vem o conflito dentro da gente que diz assim, mas quando eu me lembro das coisas que eu passei, talvez hoje, talvez nessa semana, nos últimos tempos, quando eu lembro das minhas memórias em que alguém me pediu emprestado e não pagou e ainda ficava na rede social, mostrando toda a sua riqueza enquanto me devia dinheiro, quando alguém foi perseguidor da minha vida lá no trabalho ou na vizinhança, simplesmente pelo prazer cruel e sádico de me fazer humilhado. Pastor, é muito bonito, mas não dá para viver isso aí não. E aí vem o downside da coisa, aí vem o lado em que a gente diz, é bonito como filosofia, é bonito como inspiração, é bonito para a gente ouvir o pastor pregando no domingo pela manhã, mas quando a gente sai ali, o mundo real se depara diante de nós e nós somos confrontados com a realidade da vida, que nós não podemos fazer com que alguém que bate na nossa face tenhamos a atitude longânima, generosa e misericordiosa de oferecer o outro lado. Não dá, pastor. É bonito, mas não é prático. Todas as vezes que eu leio esses textos, exatamente essas duas emoções, esses dois pensamentos, essas duas linhas conflitantes e conflituosas se deparam dentro de mim. É bonito, é inspirador, que bom que fosse verdade, mas não é verdade, não é real, não é prático, não dá para viver assim. Razão porque eu gostaria de propor para você que nesta manhã você reflita sobre o quão revolucionário e sobrenatural é o amor que Deus oferece para nós e diz para oferecermos aos outros. Não é um amor racional, não é uma avaliação de mérito, não é uma avaliação que o outro merece, que essa é a atitude mais justa, que de fato nós estamos sendo corretos na relação, porque se for esse o nosso raciocínio, esse amor não se encaixa na nossa vida. O que se encaixa na nossa vida é uma justiça retributiva, é uma justiça que dá ao outro aquilo que ele merece, porque ele nos deu aquilo que ele achou que nós merecíamos, por mais injusto que nós hoje sabemos que foi. E aí vivemos o grande dilema da vida cristã. Vamos tentar viver uma vida natural, inspirada sobrenaturalmente por valores, princípios e filosofias que são belíssimos, mas não são práticos e reais. E, portanto, vamos seccionar a nossa vida entre aqueles momentos como nós estamos vivendo agora, em que somos arrebatados pela emoção do cântico, da letra que nós ouvimos, da emoção do culto, da singeleza dessas crianças orando. Vamos ser tocados emocionalmente e assim usar a igreja, o momento de culto, ou quem sabe outros instantes, como uma espécie de oásis na sequidão da vida, e beber um pouquinho para aguentar a semana onde realmente nós vivemos aquela outra realidade, que é a realidade do toma lá da cá, do bateu, receber e assim por diante. Ou nós vamos compreender que quando eu proponho o tema, que o amor de Deus é o mais revolucionário e sobrenatural projeto de vida que Deus oferece para nós e que pode ser praticado, de fato, nos inspira à prática, nos inspira a realidade, a confrontar a realidade com outros valores. Eu gostaria justamente de refletir sobre isso com vocês, mas antes eu quero chamar a sua atenção ao texto para você compreender quais são as áreas especificamente em que isso é mais difícil. A primeira delas é quando nós somos afrontados na nossa dignidade própria.
Veja que algumas coisas que Jesus coloca aqui é quando, por exemplo, ele diz nos versos 27 e 28 que nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam, e que devemos bendizer aos que maldizem e orar pelos que nos caluniam. O que é que está aqui em jogo? A dignidade que cada um de nós pensa ter ou tem diante das outras pessoas, e que eventualmente seja pelo mal que as pessoas fazem, seja pela maldição que elas proferem contra nós, seja pela calúnia que ela impinge a nós, nós somos afrontados na nossa dignidade pessoal. Nós nos sentimos injustiçados, nós nos sentimos incapazes de lidar com aquela situação, porque ela está sendo injusta, porque aquela pessoa está tendo uma imagem sobre mim que não é a realidade, porque aquela pessoa está me julgando num padrão que não é verdadeiro, e, portanto, ela está me afrontando como pessoa. Todos nós somos ensinados, de uma forma ou de outra, desde pequenininhos, certos valores que para nós estruturam a vida. Um deles é a justiça, o respeito pelas outras pessoas, a boa convivência. Tudo isso nossos pais, em tese, nos ensinam, a escola ajuda, a igreja também, e nos tornamos pessoas que estão capazes de entender o que é justo e injusto, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é digno e o que é indigno, o que é leal e o que é desleal, o que é verdadeiro e o que é mentiroso, o que é verdade e o que é calúnia. Logo, é natural, queridos irmãos, que nós nos sintamos afrontados quando injustiças nos são feitas, calúnias nos são impingidas, tratamentos desleais nos são feitos. Não se julgue tão mal assim quando isso sobe à sua cabeça e a tentativa é de você se reivindicar como respeitável, como alguém que está sofrendo injustiça, como alguém que está sendo caluniado. Se você não sentisse nada e tivesse uma atitude apática, de modo que o que as pessoas dissessem a seu respeito e fizessem com você não tivesse nenhum valor, você estaria num problema muito sério, ou emocional ou espiritual. Ou você teria perdido toda a capacidade de reação emocional e, consequentemente, você estaria num estado emocional disponível para todo tipo de abuso e até mesmo para sentimentos autodestrutivos, para depressões, fobias e uma série de outros males da alma. Ou então, espiritualmente, você não compreendeu o valor da dignidade humana que é feita a partir da realidade que você foi criado à imagem de Deus e, consequentemente, como imagem de Deus, você sim é digno de respeito, sim é digno de justiça, sim é digno de atitudes corretas em sua direção. Mas eu não estou falando que o fato de você ter direito de ser natural que, compreensível que, baseado naquilo que você foi ensinado e naquilo que Deus lhe fez, toda injustiça, toda calúnia, toda difamação, todo tratamento maligno com você lhe atinja. Eu não estou dizendo que pelo fato de isso ser natural e compreensível, necessariamente é o padrão que você, como cristão, deve viver. E por isso eu coloquei que essa proposta, ela não é apenas revolucionária, ela é sobrenatural. Alguém às vezes me pergunta: pastor, perdoar é difícil? Eu disse: não, é impossível. Perdoar não é difícil. Anistiar é difícil. Dar um indulto é difícil, mas perdão não é anistia, perdão não é indulto. É fácil uma autoridade dar um indulto, é fácil uma autoridade dar uma anistia, quando o crime que aquela pessoa cometeu não foi contra ela, foi contra um outrem. E ele usa a sua autoridade como representante do povo para indultar ou anistiar. Mas se você perguntar à pessoa, parente daquele que foi assassinado, assaltado, que teve o dano pessoal, você indultaria, você anistiaria? A pessoa diria: claro que não, ela tem que pagar segundo a lei. E aqui vivemos o grande dilema, é porque o perdão vai além dessas coisas que são categorias humanas, que nós até compreendemos. O perdão tem a ver com alguém sofrer o dano e, por isso, nos dar a capacidade de sofrer o dano também.
É sobrenatural porque ele é inspirado pelo próprio exemplo de Jesus Cristo. Nenhuma dessas coisas que você acabou de me ouvir descrevendo aqui não foram passadas pelo próprio Jesus Cristo, não foram experimentadas pelo próprio Jesus Cristo. Quando ele ensinava isso, ele ensinava ex cátedra, de cadeira, a partir de fato, um lugar de autoridade. Ele sabia o que tinha sido fazer o bem e receber o mal, bendizer as pessoas e ser amaldiçoado, orar por aqueles que caluniavam e fizeram o máximo, mataram-no na cruz, e mesmo assim dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E de onde veio isso, senão do fato de que ele era Deus e de maneira sobrenatural conseguiu amar os seus próprios inimigos? É esse mesmo amor que ele sobrenaturalmente, para ele é natural, para nós é sobrenatural. Razão porque esses princípios são cada vez mais incompreensíveis, tanto quanto nós formos analisá-los do ponto de vista da naturalidade das relações. Só compreende isso aqui quem vive numa outra dimensão, a dimensão sobrenatural, que é inspirada por Deus e que faz com que, mesmo que regras jurídicas precisem ser mantidas, que crimes contra os outros precisam ser punidos segundo as leis da sociedade, do ponto de vista existencial e emocional, aquele que sofreu o dano é capaz, inspirado por Deus, de oferecer o perdão. Porque nós não estamos falando de leis humanas, de relacionamentos humanos, mas de uma dimensão absolutamente sobrenatural. Perceba que, a partir do verso 29, Jesus vai além e não fala apenas da dignidade pessoal, ele fala da integridade física. Ele diz assim: ao que bate ou ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Sabe, queridos, em tempos em que as pessoas se sentem afrontadas com palavras, com o dedo em riste na cara, imagine nos dias de hoje alguém lhe tocar o corpo, alguém segurar com força o seu braço e até mesmo lhe dar um murro, e de repente você ouvir alguém dizendo assim: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Que coisa esquisita é essa? Que coisa impraticável é essa? Perceba, no entanto, que o que Jesus está dizendo aqui é que até mesmo a integridade física é relativa quando eu tenho uma missão maior de apresentar a Deus e aos homens uma atitude que é sobrenatural e revolucionária, que é a atitude do amor que perdoa. Eu não espero que você compreenda e aceite essa minha mensagem de maneira passiva, e ao final dela você não me procure à porta e diga assim: pastor, parece que o senhor vive no outro mundo. Porque eu imagino que foi exatamente essa atitude que muitos tiveram com relação a Jesus Cristo. Jesus, o senhor parece que vive no outro mundo. E possivelmente Jesus diria: o que eu vou dizer agora é de fato, é um outro mundo mesmo, é uma outra realidade, é uma realidade sobrenatural que entra na realidade natural das relações e faz com que naquela aldeia ou naquela cidade fictícia com a qual eu abri a minha mensagem, você possa divisar claramente de quem foi uma atitude inesperada, mas inesperadamente superior, inesperadamente boa, inesperadamente amorosa, de não apenas reconhecer o erro, mas pedir o perdão e oferecer o abraço da reconciliação. Perceba que a partir do verso 29, segunda parte, e também versículo 30, ele parte da dignidade pessoal para a integridade física, e da integridade física para aquilo que você possui, ou para aquilo que nós chamaríamos hoje de propriedade particular. Porque o texto diz: e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, e a todo o que te pede, se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Ele parte do que é mais íntimo, a integridade pessoal, aquilo que eu entendo que é a minha dignidade e o meu respeito por mim mesmo, para a minha integridade física e para as coisas que eu tenho. E diz que nesse crescente eu sempre terei a oportunidade de oferecer uma outra resposta, uma outra reação, que não tem outra origem a não ser o fato de que ela é sobrenatural, mas também é revolucionária. Ele resume
esses três pensamentos com o que está no versículo 31, que é o que nós chamamos de regra áurea, de lei áurea, que Jesus coloca sempre de maneira positiva: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Em vários sistemas religiosos e filosóficos, até mesmo antes de Jesus, essa regra era colocada de maneira negativa. Era mais ou menos assim: aquilo que você não quer que os outros lhe façam, não faça aos outros. Mas Jesus inverte a polaridade e diz: não é uma atitude passiva em que você não faz o que você não quer que os outros façam a você. É uma atitude positiva. Você deve fazer aquilo que você espera que os outros façam a você. E é nesse aspecto que ele começa a dar a virada do texto, mostrando que ele não é apenas sobrenatural, este amor que perdoa, mas ele também é revolucionário, porque ele tem o poder, e preste bem atenção nisso, ele tem o poder de transformar as pessoas. Ele tem o poder de fazer, conforme o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, colocar brasas vivas na cabeça da pessoa, fazendo-lhe que a consciência doa e ele reflita sobre a atitude belicosa, injusta, desleal que ele cometeu contra você. E é nesse aspecto que só é para quem crê mesmo, queridos, que você fazendo aquilo que é exatamente o oposto que todo mundo espera, Deus vai lá com o seu espírito na mente daquela pessoa e toca o coração dela para ela mudar a atitude para com você. Quem não acredita nisso não vai acreditar no que eu estou falando. Mas quem acredita e já experimentou isso sabe que funciona. Porque não existe coração duro, desleal, vingativo, ruim, mau, que não possa ser tocado. O homem que era mais terrivelmente inimigo de Jesus era Saulo de Tarso. Um homem que tinha prazer e por isso saiu de Jerusalém para Damasco, para aprisionar cristãos indefesos, levá-los para serem possivelmente martirizados. E no meio do caminho, Jesus chamou para si aquela vingança e disse assim: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que tu persegues a mim? E a partir dali aquele homem entendeu que perseguir a pessoas é perseguir ao Criador, que perseguir a filhos de Deus é perseguir ao próprio Deus, que perseguir a discípulos de Jesus é perseguir ao próprio Jesus. E quem foi que fez isso, essa mudança, revolucionou essa mentalidade e transformou o caminho de Paulo? Não foi a vingança que os cristãos fizeram contra Paulo, não foi levar Paulo às demandas judiciais do Império Romano, o que seria absolutamente justo e natural, e que em algumas situações, diga-se passagem, Paulo até usou quando cabia usar. Mas a grande lição que ele mesmo experimentou no momento transformador, revolucionário, conversão dele, foi que Jesus foi quem falou ao coração dele, e não os cristãos que nem sabiam do perigo que estava rondando-os na viagem de Paulo para Damasco. Por isso ele resume esses pensamentos numa regra que é áurea, que é superior do ponto de vista ético, do ponto de vista filosófico, mas principalmente do ponto de vista existencial e espiritual. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro. Tome a iniciativa, surpreenda a deslealdade com fraternidade, surpreenda o ódio com amor, surpreenda a belicosidade com a atitude pacífica, surpreenda o outro. Toque-lhe o coração de maneira sobrenatural e não natural, porque natural você sabe como é dar de volta, é retribuir, é vingar-se. Mas eu nunca vi isso parar em algum momento, a não ser quando um dos polos morre ou destrói o outro. Nós não vivemos uma ética natural. Tanto é que é por isso que ele termina a segunda parte do texto, que eu ainda espero expor, dizendo assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai, porque misericórdia é o que eu estou falando, é a expressão real do amor de Deus. Tendo dito isso, a partir do verso 32, Jesus argumenta de maneira muito lógica, mas numa lógica própria, e a lógica própria mostrando que a diferença da atitude tinha a ver com a diferença da pessoa, de quem a pessoa era.
ele faz uma série de perguntas, e são perguntas retóricas. São perguntas cuja resposta estão nelas mesmas, que qualquer uma pessoa que ouvisse perceberia que não tinha outra resposta a não ser aquela que a pergunta induz. Olha o que é que ele diz no verso 32. Dando as razões porque essa lógica sobrenatural é superior. Ela diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores amam os que os amam. Mas se vocês se dizem meus discípulos e filhos de Deus, vocês não são pecadores, como todos os outros são, impenitentes, que não têm nenhum quebrantamento de Deus. São pecadores porque são pecadores, mas foram transformados em filhos de Deus. Vocês vão agir como pecadores ou como filhos de Deus? E aí ele continua no verso 33, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? E novamente ele pergunta, ou melhor afirma, até os pecadores fazem isso. Veja que ele vai descendo exatamente aquelas três categorias, de dignidade pessoal, integridade física e aquilo que eu tenho e que eu possuo. Depois ele diz assim, e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Portanto, a questão é, não há como praticar essa ética sobrenatural e essa atitude sobrenatural que tem o poder de revolucionar a cabeça das pessoas, se você não for quem você de fato confessa ser, um filho de Deus, transformado pelo amor de Deus, perdoado pelo Deus que poderia se vingar contra você, que tinha todos os motivos de lhe dar a paga, de justificar você não pela morte do seu filho, mas pelos seus próprios pecados. Lembrar de como você foi objeto do amor e da misericórdia de Deus lhe ajuda a amar e a ser misericordioso com os outros. Às vezes eu e você nos esquecemos que se fosse para dar a paga ao que merecem, os primeiros a serem colhidos pela ira de Deus e pela justa justiça de Deus seríamos nós. Nós somos aqueles que, sendo perdoados, trincamos o dente e dizemos assim, é difícil perdoar, mas como, meu querido? Você foi perdoado por uma falta muito maior. Você não afrontou outro pecador, outra pessoa falha. Sua vida toda tem sido uma afronta ao Criador que lhe deu vida, saúde, todos os dons e bênçãos, e mesmo assim você não o ama, não o serve, não o adora e não se entrega a Ele na medida em que você deveria fazê-lo, e você vem agora do alto da sua suposta justiça, exigir vingança contra alguém que fez algo contra você, quando você não merecia o perdão do Deus justo contra você que é injusto. Me diga que lógica é essa? Que lógica é essa, tão pretensiosa no seu coração, que quer se vingar dos outros, quando Deus preferiu não se vingar de você e imputar no seu filho inocente o pecado que você deveria pagar? Que lógica é essa? Quando a gente está na desgraça, a gente entende isso. Quando é você que falha, quando você que é injusto, quando a sua palavra que é dura e magoa o outro, o que é que você gostaria? Que a pessoa dissesse assim, ô Robson, cara, você foi duro demais, mas eu te amo e estou lhe perdoando. Mas não, você diz, não, você foi injusto comigo, você foi desleal comigo, você agora merece uma resposta à mesma altura ou pior. Mas se eu parar e pensar quantas vezes eu fui com relação ao meu Deus, eu imediatamente entenderei que eu preciso ter uma atitude sobrenatural e revolucionária de amar e perdoar. É a razão porque Jesus encerra essa pequena parte do seu sermão aqui que Lucas registra, dizendo assim, amai porém, e o porém faz uma grande diferença, é uma outra ética, é uma outra coisa, sobrenatural e revolucionária, não está na dimensão das relações humanas. Amai porém os vossos inimigos, fazei o bem, e se você puder emprestar, empreste sem esperar nenhuma paga, pois será grande o seu galardão, e assim sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E eu poderia acrescentar, se tivesse nessa hora do sermão, como nós, né, Senhor? Como nós, filho. Certamente Ele diria. Sede, portanto, misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai.
Queridos, eu estou absolutamente convencido que isso não vai impedir que as pessoas continuem sendo injustas com você. Isso não vai impedir que as pessoas não voltem a ser desleais com você. Isso não vai necessariamente funcionar na cabeça de todas as pessoas. E que, eventualmente, se você continua pensando na lógica do eu vou fazer para que as pessoas façam, saiba que da mesma maneira como você precisará nesta manhã ser tocado, não pelas minhas palavras, nem mesmo pela palavra simplesmente escrita e lida, e você tendo-a ouvido, mas pelo um agir de Deus espiritualmente no seu coração, saiba que é preciso que você também não apenas faça o que é certo, mas se dobre diante do Deus que pode tocar os corações e diga: Senhor, eu vou fazer, porque eu quero obedecer a Tua palavra, mas aquilo que ele ou ela precisam ouvir, eu não tenho condição de falar nem de convencê-los, mas Tu tens. Vai e toca nos corações como tocaste no meu. E entrega isso diante de Deus. Sabe por quê? Porque na pior das hipóteses, se é que essa é a pior das hipóteses, se não funcionar no outro, fez de você uma alma leve. Alguém transformado, um verdadeiro filho de Deus. O apóstolo Paulo, e eu encerro com essas palavras, lá em Romanos 12, diz exatamente isso. Ele diz assim: tende o mesmo sentimento, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, porque aí você se torna maligno. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E veja só o limite que ele coloca: se possível, quanto depender de vós, é você e Deus. Não tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E eis aqui o princípio: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Do mesmo jeito que a mentira não faz uma mentira ser descoberta como mentira, mas só a verdade prevalece, o mal não faz o maligno se tornar bom. Só a bondade tem a esperança de tocar no coração e fazer com que alguém injusto e desleal seja, de fato, tocado por Deus e transformado por Deus. Como eu falei, eu não espero que você goste do que eu falei. Jesus e eu esperamos que você experimente fazer isso. E você vai ver como a sua alma vai ser muito mais leve e o amargor da sua alma se tornará numa doçura de quem entregou a sua causa nas mãos de Deus. E Deus vai fazer o que Ele quiser, mas a sua alma já está leve. Leve pelo perdão, a expressão do amor sobrenatural e revolucionário de Deus em sua vida. Vamos orar juntos? Curva sua cabeça por um instante. Nada do que eu falei faz sentido se for só teoria. Sabe a minha esperança? A minha esperança é que o Espírito de Deus tenha lhe lembrado de situações. A minha esperança é que você tenha aí, na hora que fecha os olhos, a imagem exata das pessoas com quem você está irado, que você deseja vingar-se, que você deseja dar o troco, que você deseja amaldiçoar. A minha esperança é que essa imagem fique aí na sua memória, lembrando e incomodando você, até que você experimente
fazer aquilo que Deus diz que você deve fazer. Ó Deus amado e querido Pai, nós não sentiremos paz enquanto acreditarmos nas Tuas palavras, mas não praticarmos as Tuas palavras. O conflito continuará, Senhor, no nosso coração, quando somos inspirados por esta ética sobrenatural e revolucionária que nos atrai e nos inspira. E ao mesmo tempo, quando nós vemos na prática o custo, o esforço que teremos que fazer para praticá-la. Porque nós não temos essa capacidade, Senhor. Nós clamamos a Ti. Pai, derrama o Teu amor no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos tem sido dado, de tal maneira que possamos ver o conflito que hoje atormenta a nossa alma, a ira que nos faz trincar os dentes e desejar retribuir e vingar-se de alguém, de uma outra perspectiva, Pai. Ajuda-nos a nos ver no outro e ajuda-nos a ver-Te no nosso lugar. E pensarmos assim: o que Jesus faria comigo se eu fosse a pessoa que merecia a retribuição, a vingança? Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos a Tua graça e o Teu poder para não apenas acreditar nas Tuas palavras, mas vivenciá-las e praticá-las pela Tua graça e pelo Teu poder. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.